Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro podcast da Dale Carne Dourados. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos com dois ex-participantes dos treinamentos nossos da Dale Carne que são fera, são duas pessoas fantásticas. Um deles é proprietário da W Motors, é referência em venda de carros novos e seminovos. E o outro, é um espetáculo, o cara que montou a Oral Unique em Dourados. Então são caras fantásticos, são eles, Wesley e Gregory. Bem, hoje a ideia é bater um papo com esses dois feras, que para mim são exemplos de empreendedorismo, de determinação, de garra, cara. E conhecer um pouquinho a história deles e ver qual foi, ou foram, na verdade, os diferenciais que fizeram com que eles tivessem esse sucesso. Então, gente, vamos bater um papo aqui, vai ser muito bacana, acompanhe aqui com a gente. Por favor, Wesley. Obrigado, Taiguara, pelo convite. Obrigado, Paulo. É isso mesmo, vamos falar um pouco mais de empreendedorismo. Estou aqui com o Gregory também e que esse bate-papo seja fundamental no crescimento nosso e de quem puder compartilhar desse podcast. Bom, pessoal, obrigado, Taiguara, obrigado, Paulo, pelo convite. Fiquei super feliz aí de poder participar a primeira vez para um podcast. Ainda mais esse assunto que eu particularmente, acho que eu falo isso todo dia. Todo dia mesmo. Acho que os meus amigos ali, a turma, a gente bate papo sobre esse tipo de assunto. É negócio, é empreendedorismo, enfim, chega a ser até... A gente vai até selecionando ali, o grupo de amigos, ele foi até nos últimos anos mudando, né? Porque o assunto foi virando isso, né, Taiguara? Desde que a gente foi focando na nossa vida nesse ramo. E tô super feliz de estar aqui. Então, mais uma vez, obrigado aí. Show de bola. Dentro das nossas turmas, várias pessoas acham que é muito fácil a vida do empresário, que o cara nasce com a estrela assim na cabeça e nasce com uma luz. Fala, cara, o cara teve sucesso, mas ele teve sorte, ele foi sortudo. E a ideia é a gente entender um pouquinho disso aqui. Cara, como é que você fez para ter sorte? Como é que vocês fizeram para ter sorte? Porque eu acompanhei a vida de vocês, acompanhei desde o início, desde antes de vocês serem empresários. E nós tivemos várias conversas, né, Wesley? Lembra, ia lá na empresa, conversava várias vezes, tu tinha esse plano e foi amadurando, foi amadurecendo ao longo do tempo, até que saiu, que nasceu. Conta um pouquinho, como é que foi a tua história? Exatamente. Então, de um desses bate-papos, eu não esqueço que o Taiguara comentou comigo, o bom é inimigo do ótimo. E aquilo fica uma pulga atrás do olho. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós estamos... de certa maneira, confortável pela situação, né? Um salário fixo, entre aspas, um cargo de gestão, mas o seu projeto é muito maior que aquilo, né? E você tomar poder disso, se encorajar de abrir um negócio com capital não tão grande, né? Com uma certa experiência, de um lado, né? Vendendo carros novos e ousando o mercado diferente, que é o seminovos, né? Então, fácil realmente não é. Exato. O desafio vem, mas é gratificante. E o Gregory também não foi diferente, né, Gregory? Rapaz, veio da cidade de fora e tal. Chega a ser até engraçado a conversa falar, começa a me lembrar, porque eu vim para Dourados, deve ter estava até falando com eles aqui antes da gente começar, deve ter uns 3 anos e meio, mais ou menos, né? Eu vim em agosto de 2019 e vim trabalhando em clínicas aí para as pessoas aqui em Dourados e quando eu conheci o Taiguara, a gente fui fazer os treinamentos, por exemplo, a minha ideia era uma coisa, estava focado em uma coisa específica e foi mudando no meio do caminho ali o pensamento e eu fui crescendo a ideia de, eu quero isso, e de repente a gente foi, mas e se eu ir por esse caminho, e se eu ir... Foi muito rápido, né, Taiguara? Foi muito rápido. Eu falo pro pessoal assim, tem 2 anos, eu tô aqui há uns 3 anos e pouquinho ali, tem 2 anos... que eu comecei, né, fazer os treinamentos ali, que foi essa pegada ali. Em 2 anos foi nós saímos do 0 a 100 assim num tiro, né? Foi muito rápido. Foi surpreendente, foi. Realmente. Então, foram muitas mudanças, desde emocional ali, até a gente ter que... Até mudança física, de sair daqui para ali, né? Então, foi algo assim que diferente, eu vou ser bem sincero. Não são poucas coisas que definem esse resultado. E se a gente parar a pensar de tudo que foi passando, desde quando começou até aqui, acho que coragem foi o ponto que eu mais tive que trabalhar. Show. Eu lembro que eu sempre falava para o Taiguara que eu achava que eu não tinha visão para as coisas.
Eu lembro da primeira conversa nossa. Você lembra disso? Eu lembro. Eu achava que eu não tinha visão. Falava assim, rapaz, eu queria fazer uns negócios aqui, mas me falta um pouco de visão, Taiguara. Eu precisava ter mais visão. Eu, Taiguara, no começo, o Taiguara só escutava, né? Eu acho que ele também queria entender eu, né? Falei assim, deixa eu entender esse moleque aí. Extrair o máximo dele pra ver se é isso apresentar mesmo. um caminho aqui. Até que um dia ele começou a falar, ó, não é a visão que te falta não, rapaz, te falta é coragem. Eu, pensei, é a primeira vez que eu ouvi, coragem, como assim coragem, né? Já saí lá de Umuarama, já vim mudar pra cá. E não foi uma mudança que você vem sossegado, assim, pô, você vem sozinho, né? Assim, você vem na situação apertada ali, né? E aí, a hora que eu fui entendendo que era realmente uma questão de, pô, preciso botar o peito aqui e ir mesmo, né? Aí eu percebi que realmente era o que estava faltando, era o que faltava, porque visão já tinha. O conhecimento já estava tendo, estava indo atrás já, né? Faltava era coragem mesmo. E foi o ponto-chave. A hora que eu entendi essa questão aí, foi o pontapé. Olha que interessante. Quando eu falo de coragem, é muito mais fácil quando a pessoa está lá embaixo, ela ter coragem de sair. Porque ela não tem outro lugar para ela ir. Ela já está no chão, ela já está lá embaixo, ela está lá no buraco. Então, ou ela sobe ou ela acaba de morrer. Né? E é ali, quando vocês estão bem, que era o caso, pô, ganhava bem, né? Tu era destaque em vendas, você sempre foi um dos melhores vendedores das empresas onde você trabalhou, então tinha um salário legal, ganhava uma grana boa. Toda uma estrutura por trás. Tinha uma estrutura, tinha algo que te apoiava, que te dava segurança, né? E aí é onde é aquela fala do Wesley, que o bom é inimigo do ótimo. Então, porque estava bom, cara. Agora, para construir aquilo que você quer, tu vai ter que abrir mão de algo. E muitas vezes tu tem que abrir mão da segurança. E aí é o ponto da coragem. Que é a coragem de deixar para trás e partir, cara. Vamos, é isso que eu quero. É isso que eu quero construir da minha vida. Bem? Falando em coragem, duas situações aqui enquanto o Gregory falava, eu lembrei que, a princípio, saí da concessionária. Falei, bom, tenho X carros, eu vou forte no digital. Sem estrutura física, sem a despesa nesse primeiro momento. E aí eu vou investir forte no digital. Um projeto, porque com medo, falei, cara, como é que eu vou pôr uma estrutura física, como é que eu vou esse investimento agora, então, aí com o tempo, foi quando o Taiguara me convidou mais uma vez para a CAG, e eu com esse caminho, com esse projeto, aí eu falei, opa, eu vou precisar de um espaço físico para passar uma credibilidade maior, porque nesse meio, às vezes, a pessoa quer se sentir segura, opa, aí eu posso voltar aqui que recorrer a uma garantia. Exato. Se meu boleto não chegar, porque quando eu saí e fui pro digital, vendendo assim, fazer um trabalho legal nas redes sociais e tal. E aí o cara, você mora aqui? Faz tempo que você mora aqui? É seu, é alugado? Então faltava isso. Apesar de toda uma bagagem por trás, um bom relacionamento que a gente tinha nesse meio, 10 anos trabalhando com venda de carros novos, sempre à frente também no digital, faltava isso aí. Eu falei, cara, eu vou precisar investir nisso. E aí, como é que é isso? O que eu vou ter de despesa? Como é que é a minha rotatividade aqui? Cara, é desafiador. E por mais que o pessoal fale muito do digital, que hoje é digital, o físico, ainda, nós aqui onde nós vivemos, o cara quer ver a mesa. Ele quer sentar com o cara ali ainda, ele quer assinar o papel, né? E ele não quer assinar o contrato digital, ele quer te olhar. É você que eu tô pagando, né? O dinheiro tá indo para onde, né? Então tem essa questão da credibilidade que você falou. É aqui que é o teu negócio aqui, entende? Exatamente. Não adianta, eu falo isso porque eu tenho um primo meu que trabalha com consórcio há muito tempo. E ele vendeu consórcio dentro de casa por muito tempo. E ele vendeu por muito tempo, vendeu muito bem. E ele não tinha escritório. A hora que ele botou no escritório, o troço deu outro salto. Foi assim, triplicou, quadruplicou de venda. Só de credibilidade. Porque, é aqui o teu negócio. Não é mais o cara que vende, que o escritório é na sala dele, né? Então, essa questão da credibilidade, isso passa muito, né? Ainda mais, assim, para um carro, um bem, sei lá, de um valor alto. Sim. Cara, se der alguma coisa, será que esse cara vai estar aqui amanhã? Sim. Exato. E aí você começa... será que meu capital enche uma loja? O que eu preciso? Eu preciso de pessoas. Então, vou apresentar uma proposta diferente. Todo mundo tem um carro para vender, todo mundo muitas vezes quer trocar de carro e não quer entregar numa concessionária e muito menos numa loja. Então, se eu te oferecer um negócio diferente, vamos vender o seu carro
né? Se caso a negociação acontecer aqui pela loja, a gente cobra uma comissão. Ah, Wesley, vendi para o meu vizinho. Ótimo, só me avisa para eu tirar um anúncio. Então, é um baita do negócio para quem está vendendo o carro. Exato. E para mim, eu estou trabalhando com o dinheiro dele. Se o negócio acontecer, eu rentabilizo. Sim. Beleza. Propondo, a minha responsabilidade é com a negociação e com a venda. A garantia do recebimento. Ah, mas e a garantia do carro? Você tem garantia de 3 meses de motor e câmbio, isso aqui é por sua conta. Te atende assim? Então, cara, beleza. Dentro disso aí, porque muitas vezes o cara quer trocar, ele foi numa concessionária, ele teve uma avaliação. Ele foi trocar numa outra loja, avaliação também. E ele sabe que, e lógico, tem que ter um diferencial por conta de garantia, dos trâmites, nota fiscal, transferência. E aí ele sabe que essa diferença, se ele vender no particular, muitas vezes ele vai... Só que aí tem o tempo de espera. Se ele pode esperar, Tudo bem. então é isso aí que eu quero. Cara, é interessante eu dizer isso, da ideia que você teve. Pô, então tem uma maneira, tem um meio, tem algo, tem uma ideia. E muitas pessoas, muitos empresários, eles têm ideias geniais, têm ideia fantástica, mas eles não colocam isso em prática, cara. E aí não tira do papel. E tem pessoas que não fazem pior isso. Porque eles passam a querer planejar demais o negócio, esperar que o negócio fique perfeito para depois sair do papel. Então, isso é um grande erro que as pessoas cometem, tá? Então, não estou dizendo que não tem que planejar, não é isso, longe disso. Mas é não esperar que o negócio fique perfeito no papel. Tá? E vocês dois fizeram isso. Vocês planejaram, tiveram várias conversas, como é que eu faço isso, como é que vai arranjar capital, da onde eu tiro dinheiro, o que eu preciso fazer, como que eu financio, tá? Então, o plano estava na cabeça, cara. Mas a atitude de ir lá e fazer o negócio acontecer e executar, ela é fundamental. Ela foi fundamental. E durante esse caminho, provavelmente, pode ter pintado alguma situação, você fala, caraca, velho, que foda, nunca passei por isso antes. Né? E como é que foi? Consegue lembrar de uma situação que você falou, cara, isso aqui é novo para mim. Como é que eu saio dessa? E como é que vocês saíram dessa? Eu imagino que, assim, para mim, para o Gregory também, teve coisa que a gente teve que mudar no meio do caminho. Pô, isso aqui não vai funcionar. Se eu continuar de jeito aqui... Então, assim, o que eu senti ali? As pessoas ainda preferem comprar num particular, né? Eu falo o seguinte... você compra um carro de um amigo ou de um vendedor? Você compra de um amigo porque você conhece o cara, você confia no cara. Pô, por que não trazer isso para o meu negócio? Então, você tem o seu advogado de confiança, tem o seu dentista de confiança, o seu médico. Por que não ter um consultor? Então, vou entregar essa proposta. Então, se relacionar e tal. Aí, as nossas fotos, os anúncios dos carros são em ambiente diferente. Por que não na loja? Além de destacar mais o carro, a hora que vem o patrocínio ali, subentende que é de um particular, então tem toda uma por trás daquilo ali, então chamar um pouco mais a atenção. Legal. Então aí era um diferencial que a gente estava tentando trazer, já que o negócio era pequeno, já que a gente tinha que ter era novo no mercado, vamos falar, Dourados, sei lá quantas lojas tem hoje, e a gente queria trazer uma proposta diferente e esse foi uma sacada. Show de bola. Eu acho que tive que mudar tudo. Assim, tudo era novo. Sim. Tudo foi novo. Desde o momento que eu decidi parar de trabalhar em clínica para as pessoas, para abrir a minha clínica, foi tudo diferente. Então, mas em todos os pontos, desde dinheiro até gestão de pessoas, até abordagem. E no meu modelo de negócio ainda, é um modelo no qual, assim, eu faço o atendimento, só que eu não opero, eu não faço a parte operacional. Então, o paciente tem atendimento comigo, ele faz o primeiro atendimento comigo, a avaliação comigo, mas não sou eu que finalizo o atendimento dele. Certo. Então, o meu maior desafio que eu falo, assim, que eu tive ali no início, principalmente, eu preciso passar confiança para esse cara entrar ali e fechar comigo, mas eu preciso que a equipe que esteja ali dentro entregue um resultado final que seja melhor do que ele esperava que fosse comigo. Porque senão eu não vou conseguir ter isso, eu não vou ter resultado a longo prazo nisso ali. E aí esse é o desafio, porque eu sempre trabalhei assim, eu sempre fechei e eu sempre fiz. Aí vai, de ponta a ponta, aí vai aquele relacionamento que você falou, o cara compra comigo, Exato. porque ele gosta de mim, porque ele confia em mim. Então eu sempre fiz aquele negócio aqui, tanto que muita gente aqui, eu já atendi em Dourados e outros lugares, mas muita gente veio atrás de mim para atender comigo. E aí, como eu faço essas pessoas atenderem com a minha equipe, continuarem atendendo ali dentro do negócio, aí eu comecei a aprender muito sobre relacionamento.
Relacionamento. Então, esse acho que foi um dos maiores desafios meu dentro da clínica. E eu consegui fazer assim, aquele cara entender que o meu time que está ali vai te atender tão bem ou melhor do que eu atendia você. E aí ele ficar ali comigo, não sendo mais eu que estava atendendo ele. Existem algum grupo bem pequeno ainda de pacientes que eu atendo, mas assim, cada vez mais isso se reduz, né? E esse foi o ponto maior. E como a gente tem a ideia, né, de aumentar esse número de clínicas, a gente quer replicar esse modelo, cada vez mais a gente vai fazer isso mais vezes. Então, como que eu vou fazer isso? Acho que de desafio no modelo de negócio, acho que esse foi o maior que eu tive. Show de bola, cara. Sabe? Fantástico. De que são vários, né, Sim, assim, se for pensar. Mas esse ponto ali. Então, esse treinar a equipe, botar gente boa ali dentro e fazer eles pensarem igual você pensa, a gente sabe que é impossível pensar igual você pensa, mas pegar o pessoal ali, andar no teu ritmo ali, né? Pô, A equipe alinhada com o mesmo exato, propósito. Exato. o propósito, acho que essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. Colocar as pessoas ali no mesmo propósito que você, isso é muito difícil. E eu acho que esse foi o maior desafio. Eu encontrei isso no liderança lá, agora. O treinamento de liderança Cara, da Deucarne, isso né? foi lá. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Eu acho que teve até um módulo que você falou lá. O que você tá bravo aí, Greg? Que eu ia com a cara puto no treinamento. Porque eu tava puto já na clínica, eu já chegava puto no treinamento. E eu ficava puto lá já mesmo. Eu falava, que caceta, esse cara tá falando tá tudo errado. Assim. E eu conseguia muito ali ter essa visão, né? Porra, mas que caceta, tá falando tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E a culpa é minha ainda por cima. E a culpa é minha. Não adianta nem eu botar a culpa nos outros. Que é minha ainda esse negócio. Né? E acho que a hora que você entende isso, hoje, quantos meses tem que a gente acabou lá? Foi em outubro? Foi outubro. Outubro, novembro. Outubro, novembro, né? Foi muito rápido, porque eu me lembro que quando a gente começou a mexer aquela organização lá, dentro do curso, naquele momento, a gente tem uma empresa de consultoria na clínica. O nosso crescimento foi assim, foi muito rápido. A gente abriu, pá. A gente, desde que abriu, está entre as 10 que mais fatura do Brasil, aquele negócio todo. Então, você imagina, faturou rápido, o movimento explodiu. Para uma clínica, para uma equipe que ainda estava começando, entrou aquele monte de paciente, para você gerir tudo aquilo lá, deu trabalho. Aí, deu uma bagunçada na agenda, na organização. Aí, quando veio aquele movimento todo, a gente tinha uma empresa de consultoria, e aí o pessoal falou assim, vamos ter que mexer aqui. Foi bem quando eu comecei a fazer esse treinamento de liderança. E aí eu me lembro que a empresa de consultoria falou assim, na época eles não me falaram isso, eles falaram isso depois. Só que ele, no planejamento deles, ia levar de 3 a 6 meses pra gente arrumar. Organizar. Nós arrumamos em 30 dias. Caraca. Entendeu? Tanto que aí depois que eles me falaram isso, que eles ficaram surpresos com isso. Eles falaram assim, Gregory, a gente esperava que ia ficar arrumado isso aqui de no mínimo, mas se vocês fossem muito ligeiros em 3 meses. Eles fazem a visita de 30 em 30. Na outra visita que eles já fizeram, eles já ficaram besta assim. Mas como assim? Da lista que tinha de problema já está com tanto. Então, a gente foi conseguindo fazer todo mundo, a equipe inteira, entrar no nosso propósito ali, ó. Tipo, e nós não mandamos ninguém embora, tá? Não foi ninguém mandar embora. E essa aceitar. Aqui? Ah, tá. Perfeito. Show. Bem interessante tu dizer que a mudança ela parte a partir do momento que você aceita que o erro está em você. Sim. Enquanto a gente fica querendo culpar os outros, não, a culpa é do meu colaborador, a culpa é da minha equipe, nada se resolve. Então tu não pode olhar na tua empresa, tá abaixo de você e você querer atribuir a culpa a outra pessoa. Ela pode estar errada, mas a responsabilidade sempre é tua, cara. A responsabilidade é tua. Vocês dois ainda não têm filhos, né? Então, não. Então isso também é como é como ser pai. Eu não posso chegar, eu tenho 2 filhos, tá? Eu não posso chegar lá em casa hoje e falar assim, meu filho está com a nota baixa. Cara, não é o meu filho que está com a nota baixa, é o meu filho que está com a nota baixa. A responsabilidade daquilo, de sentar e de corrigir aquilo, é minha, cara. Então eu tenho que sentar com ele, é o que eu tenho que fazer para que meu filho não tenha uma nota baixa. E na empresa é a mesma coisa. Se tem um colaborador que não está dentro dos meus propósitos, dos propósitos da empresa, a responsabilidade também é minha. E aí, tu mudou, pá. É isso que eu quero construir. Então, como é que eu construo isso? Moçada, isso aqui é minha responsabilidade. Vocês vão executar, mas a responsabilidade é minha. Como é que nós podemos fazer com que isso saia dessa maneira? Aí você atribui uma responsabilidade para que ele também zele.
E aí começou a resolver os problemas, cara. Então, um dos pontos que as pessoas muito falam assim, pô, mas todo empresário sempre um dia pensou em desistir. E não é verdade. Isso não é verdade. Vários empresários, eles nunca pensaram em desistir. Porque problema, situação, cara, todo mundo vai passar. Situação ruim, todo mundo vai passar. Agora, a ponto de olhar e falar assim, cara, não vai dar certo. Não, cara. Olhava, não, isso aqui é um problema. Como é que eu vou fazer para superar esse problema? Mas não desistir, não jogar a toalha. Né? Tava com o propósito certo, tava com o plano certo, tava com uma ideia certa. Então, cara, vamos vencer esse obstáculo, vamos para frente. Eu acredito que isso também passou na cabeça de vocês, eles passaram por situações assim também, né? E a motivação vem quando o resultado vem, quando as pessoas, né, que realmente importam. Cara, legal, acho que esse é o mesmo caminho. Então, os clientes falando bem, falando de um pouco da equipe, de estar alinhado, o Taiguara falou uma vez, cara, imagina uma relação, tem uma hora que você vai ter que ceder, né? O cara tem inúmeras qualidades. E aí o Taiguara falou assim, tá claro o que você espera dele? Ou melhor, o que ele... Tá claro a sua ideia, o que você espera que ele faça? Eu falei, cara, talvez eu precise ser um pouco mais claro, pontuar um pouco melhor as coisas para que ele entenda e execute daquela forma. Então, muitas vezes, a maneira dele estar executando não tá ok, né? Mas o final, o resultado vai dar bom, né? Então, alinhou isso aí, mas tudo é no começo. Então, você entender o que é prioridade, quais são as necessidades e o que ele tem de melhor para entregar, ali na parte de equipe como um todo, e conduzir, né? Show de bola. Exatamente. Cara. Nossa senhora, basicamente o que a gente passa lá, o que passou esse tempo todo aí, para conseguir chegar nesses resultados, assim, que foi setor por setor, né? Entendendo cada setor, cada lugar que estava bagunçado, que estava desorganizado, senta, entende a necessidade, bota a responsabilidade neles. O negócio é de vocês também, não é? Entende? Dá autonomia, né? Para Claro, tomada de decisão, né? Exato. Isso aqui é de vocês também, pô. Vocês estão aqui dentro. É a cara de vocês que tá ali. Se for o paciente encher o saco, vai ser o saco de vocês. Você quer encontrar com o cara na padaria ali, ele ficar... Então, eles se sentiram nessa obrigação de, pô, realmente, né? É uma pessoa que tá ali. E a reunião, a gente até trocou o nome, né? Não é a reunião, bate-papo, né? A reunião fica muito pesado, né? O bate-papo, essa troca, né? Se interessar ali verdadeiramente pela outra pessoa e deixar ela falar, o que você acha? Se a gente conduzir isso aqui, cara, eu acho que esse é o caminho. Então, né? A gente toma a ideia deles também e para ter o resultado final bom para todo mundo, né? E se sente parte responsável. E mesmo eles se tornando parte responsável, automaticamente a cobrança pode ser para eles também, né? Sim. Então, Exato. E essa parte de eles se sentirem responsáveis, Peter Drucker, ele fala assim, as pessoas, elas apoiam o mundo que elas ajudam a construir. Então, se você vai lá e fala para o teu colaborador exatamente o que ele tem que fazer, ele não vai fazer do teu jeito, ele vai fazer do jeito dele. Né? Não vai sair bacana. Agora, se você perguntar para ele como é que ele poderia fazer para chegar em tal resultado, ele vai te dar algumas ideias e você é capaz de ajustar a ideia dele. Então, você consegue ajustar a ideia de como ele vai executar para chegar no resultado que você quer. Então, o resultado esperado, qual é o resultado esperado? Quando você tem isso muito claro, o processo de delegação, ele começa a funcionar. Agora, se a gente não estabelece o resultado esperado de cara, ele vai fazer da maneira dele achando que está certo. E aí muitos gestores erram, e aí pega e começa, poxa, mas não está fazendo do jeito que eu queria, né? Mas o processo não tá correto. Então, você só deu uma ideia, você só falou, cara, vai lá e vende o carro. Tá, mas e o processo, e o resultado esperado, quanto isso tem que dar de margem, e a forma de pagamento, e quanto ele tem que dar de lucro líquido para nós. Né? Tem todo um processo por trás da venda só, né? Todo um processo. E a delegação, ela parte por aí. Tá? E quando a gente faz uma delegação errada, o retrabalho para corrigir é muito maior. E aí te gera estresse, te gera preocupação, te gera ansiedade. Às vezes custo financeiro. Custo pra caramba, cara. Isso custa muito dinheiro. Né? Principalmente dinheiro. Né? E quando a gente vai montar um negócio, por exemplo, vocês montaram um negócio de vocês, a partir de uma ideia, a partir do ideal, teve uma oportunidade. Você se sentia preparado para montar um negócio?
Ou como é que foi isso aí? Vou deixar o Greg responder, que eu vou pegar o gancho dele. Preparado, eu acho que eu estava me preparando. Eu já estava. Que assim, ó, essa palavra até, eu acho até interessante. Essa palavra empreendedorismo, ela não existia no meu vocabulário até 2018, 19. Não existia. Até então, meu foco de vida era eu fui começar a ter que crescer o olho. Eu lembro que eu trabalhava numa clínica lá no Paraná, em Umuarama, e os meus ex-patrão me chamaram para comprar uma clínica que estava funcionando. Eu trabalhava numa franquia concorrente nossa hoje, inclusive. Certo. E aí eles falaram assim, e meu plano era entrar no mestrado, que eu queria dar aula na faculdade, né? E aí ele falou assim, vamos olhar uma clínica lá que a gente está pensando em comprar. E aí você vai com a gente. Se comprar, a gente queria que você fosse tocar aquela clínica lá. Você tem potencial e aquela conversa toda. Eu falei, né? Eu sempre fui o pau para toda a obra. Falei, vamos lá ver. Rapaz, até aquele momento foi a clínica mais bonita que eu tinha visto na minha vida. Até aquele momento. A minha hoje é mais bonita. Aí, quando eu entrei naquela clínica, eu fiquei, assim, apaixonado com a clínica. Porque eu vi aquele negócio gigante, aquelas cadeiras, e a clínica bonita. Empolgou com o negócio. Nossa, eu comecei a pensar... Isso é um sonho. Isso aqui vai ser meu? Nossa, eu vou... Não. Ali eu falo que começou a despertar o interesse de eu abrir um negócio. Acho que ali foi o momento que, até aquele momento na minha vida, eu me preocupava eu queria ser um bom profissional, assim, me qualificar para ganhar bem. Então eu queria me qualificar para ganhar 5, 10, 15, 20, o que eu pudesse ganhar mais, o máximo possível. Nunca parei para pensar assim, eu quero abrir... As pessoas até falavam assim, você vai montar um consultório, eu meio que não dava muita bola, porque não era o meu foco. Certo. Aí, naquele momento em diante que eu comecei a falar, agora eu preciso começar a... Como é que eu monto um troço desse? Como é que faz? Aí eu não tinha ideia de nada, absolutamente nada. E aí nesse momento que eu falo que eu comecei a pesquisar, aí foi o grosso mesmo. YouTube, eu botava lá empreendedorismo, negócios, aí começou a aparecer essa palavra, né? Assim, aí aparecia caras, né, que são influencers de destaque desse setor. Certo. Que eu comecei a consumir conteúdo. E aí, dali em diante, eu falo assim, que foi o caminho sem volta, né? Que aí, eu lembro que eu sempre gostei muito de fazer muita caminhada e eu botava o fonezinho de ouvido, metia umas palestras no YouTube lá e era 40 minutos, 1 hora e meia caminhando, escutando essas palestras. Esse foi o primeiro início. Dali para frente, eu comecei a entrar, a estudar sobre qualquer tipo de investimento, finanças. Eu me lembro que quando eu já estava aqui em Dourados, eu já estava fazendo treinamento da Dale Carnegie. Eu já estava treinando, então eu já queria... Eu estava caçando, mas ainda estava assim, fazendo, mas não falava em abrir. Então que meu ROI ainda era querer aumentar a venda dentro da clínica ali que eu trabalhava. Então, assim, eu estava nesse pensamento. Queria abrir o negócio, mas eu estava ainda assim, me preparando porque eu não me sentia preparado para o negócio, né? Para tocar. Aí o troço apareceu. Aí bateram na porta. Bora. Vamos abrir uma clínica assim, sensado? E naquele momento você achou que era o seu momento já? Ou ainda não. Falei, não, obrigado. Foi em janeiro. Falei, não, obrigado. A hora que eu estiver pronto, eu vou. Eu tô vendo outra coisa aqui. Aí insistiram. Vamos, bicho. Vamos que vai ser bom. Vem cá, pá. E começaram. E foi apertando. E até que chegou uma hora que eu fiquei assim, mas será, rapaz? Que vou deixar passar isso aqui e depois vai aparecer de novo. E até que ali, finalzinho de março, eu falei, tá bom, vamos conversar. E aí era essa franquia, era o pessoal, o meu sócio dessa franquia que estava me chamando pra gente abrir. E aí eu fui lá pra Santa Catarina para conhecer a unidade, para conhecer a franquia, para conhecer o modelo de negócio. E eu desci para lá, Conhambaí. A mesma sensação que eu tive quando eu fui ver aquela outra clínica, eu tive agora vezes 10. Porque eu bati o olho, imagine, você olhar uma clínica daquele tamanho. Eu falei, o quê? Não, é exatamente isso que eu estou procurando. Caraca. E aí eu precisava... E aí o que me faltava um pouco, né? Assim, eu já estava com o tal da coragem já estava mais trabalhada, mas eu não tinha experiência do negócio ainda. Eu queria gente que tivesse experiência perto de mim. Para te dar uma segurança. Queria, para dar uma segurança. Ninguém botou dinheiro para mim.
Ninguém botou na reta para mim. Ninguém. Só que eu queria ter a sensação de que eu tinha alguém ali perto. Era só isso que eu queria. E foi o que aconteceu. Sim. Porque aqui quem puxou a frente fui eu, quem botou a cara, o peito, a coragem fui eu e tá tudo, o míssel tá mirado na minha cabeça aqui. Então assim, se dá errado, quem se afunda com tudo aqui é A eu. responsabilidade. Exatamente. Fantástico, Então assim, e aí, mas eu queria ter alguém perto de mim que tivesse a expertise do negócio. Para eu poder ligar e falar assim, viu? E agora? Eu preciso de uma ajuda aqui, o que eu faço? E foi o que aconteceu. Aí, conheci o negócio, fiquei apaixonado. Ali mesmo, eu já saí assim, apertando mão. Vamos fazer. Um ano depois, inauguramos a Hora Única de Dourados. Top. Então, Isso de estar preparado, eu imagino que para você montar 100% preparado, você nunca tá. Eu falei, cara, como é que eu vou adaptar isso aí? Porque eu tinha experiência de carro zero, mas o carro seminovo, totalmente diferente, equipe menor, você compra um carro zero, imagina lá, você comprou um carro zero, ele deu um problema mecânico. Gregory, a partir de agora você fala com fulano de tal, que é o chefe de oficina. Ô Wesley, meu boleto não chegou. Opa, FANAI aqui, ó, vai gerar o boleto para você. Eu falei, como é que eu vou trazer isso? A equipe pequena, eu vou ter que fazer tudo isso aí, então vamos eliminando os possíveis problemas. Então vamos trabalhar com um carro que possa dar o menos possível de garantia, né? Eu vou ter que ter uma pessoa que já conhece da parte de... eu faço a parte de financiamento ali, né? Mas alguém que a gente pergunta de bate pronto, ele já vai resolver o boleto e tal. Então, a equipe, apesar de pequena, já conhecendo bem os trâmites, eu falei, cara, porque eu tava levando ali o meu nome, né? A credibilidade que eu tinha nesses anos. Exato, que eu construí nesses anos, eu tinha que trazer agora para o meu negócio. Então, um número um pouco menor, né? Mas que continuasse essa questão da credibilidade. Mas falar que estava pronto, não, eu falei, opa, agora eu já sei como conduzir. Eu falei, então vou ter que ter um mecânico de confiança que seja rápido, bom e um preço legal. Difícil de ajustar, mas a gente corre atrás. E a parte da equipe ali, que soubesse as outras partes do processo para a gente ir delegando e fazendo isso aí de maneira conjunta. Que legal, cara. E sempre vai ser desafiador, porque vai evoluindo, vai mudando, né? A gente estava conversando essa semana agora sobre isso, o Itaguara e eu, porque o negócio está funcionando e você vai pulando de fase. Agora, eu estou, por exemplo, treinando a equipe. Eu vou treinar outras pessoas a fazer o que eu faço, e eu nunca fiz isso. Eu sempre fui um bom na minha função, mas eu treinar alguém para fazer o que eu faço é diferente. Você vender carro é uma coisa, você ensinar os outros a vender carro é diferente. Exato. Né? Então, é outra coisa. Você está preparado para isso? Rapaz, não sei. Vamos fazer, né? Vamos fazer e vamos ver o que vira. Não tem muito a ver, mas pegando um gancho nisso aí, hoje um cliente falou assim, pô, bicho, você vai ter que comprar um Tigre, você tá vivendo igual o Sheik, não para na loja. Eu falei, cara, não é porque eu não tô na loja que a gente não tá trabalhando, né? Nisso eu já tinha passado na oficina, tava vendo um carro que tava fazendo a parte da higienização, um polimento. Então, assim, quando você tem lá o exército falando a mesma língua, já pronto para receber o cliente, para tratar o cliente como você trataria se fosse você, a sua negociação, e aí você consegue sair um pouco mais. Isso não quer dizer que a gente vai sair para folgar, para tomar um café aqui. Então, a gente está trabalhando também. Mas visita um parceiro, visita uma concessionária, faz essa troca, né? Eu falo todo tempo, pô, nós estamos fazendo aqui, a gente está sempre vendendo. Às vezes, 15 minutos que eu estou perdendo ali com um Paulo tomando café, mas a hora que ele lembrar de comprar um carro, ele já tem meu amigo, né? Por conta daquilo que a gente prefere comprar de um amigo, né? É interessante quando a gente olha para trás, olha assim, fala, tem aquele momento que tu olha e fala, puta merda, valeu a pena. Valeu a pena. Porque o empresário, ele não trabalha 6, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Né? As pessoas olham assim e falam assim, pô, você não está mais aqui na loja, está passeando, você vem aqui só passear. E as pessoas têm uma visão do empresário, que o empresário não trabalha, tem várias pessoas que têm isso. Cara, depois que vocês viraram empresários, donos do próprio negócio, que vocês decidiram isso aí, quantas horas por dia tu trabalha? Que hora que tu acorda? Como é que é a tua vida, teu estilo de vida, cara? Né? Então, é interessante falar um pouco sobre isso, porque muita gente vai falar, então acaba a vida, vai virar só em trabalho. Não, cara. Porque quando você escolhe algo que você gosta,
aquilo não te sufoca, aquilo não te cansa. Você cansa fisicamente algumas vezes, mas a tua cabeça tá a milhão, tá produzindo. E essa é a parte linda do negócio. É lindo que tu olha e fala, você trabalha contente, você não tem que mais trabalhar. Dale Carnegie diz isso, né? Escolha algo que você goste e você nunca mais vai trabalhar na tua vida. Então, como é que é isso para vocês? Como é que é essa rotina, o trabalho de vocês? Bom, eu vou pegar essa aí então. Eu levanto 5 da manhã todo dia, mas não pela clínica, né? Mas eu já chego, eu gosto de chegar cedo, então 7 horas, 7h15. Foi até legal. Eu tava conversando hoje com o Cássio hoje. Certo. E ele falou um negócio que eu fiquei até feliz. Eu falei, cara, que engraçado, né? Ele comentou que um colega nosso em comum falou de mim. Falou assim, cara, eu acho legal o Gregory porque eu passo na frente da clínica de manhã, o carro dele tá lá, eu passo, né, na hora do almoço, o carro dele tá lá, eu passo à noite, final do dia, o carro dele tá lá. Pô, e o cara trabalha pra caramba e eu quero também ficar bem sucedido, eu quero trabalhar pra caramba. Então eu trabalho pra caramba também. Aí eu falei, pô, e realmente eu trabalho pra caramba. E mostra um pouquinho da ideia do exemplo, né? Que é o que eu tento passar lá dentro da clínica. Eu gosto de chegar sempre cedo para o pessoal chegar lá dentro e já me ver na clínica. Eu tenho isso comigo. Então, eu gosto de chegar às 7h15 no máximo. Quando eu chego às 7h30, para mim eu já estou chegando tarde. Certo. Eu gosto de chegar sempre cedinho, 7h15, 7h20. E eu tento sair sempre junto com a turma. Né? Então, junto com o pessoal ali, só quando tem algum caso muito específico que não. Então, basicamente, 12 horas, 13 horas por dia de trabalho, tranquilo. Que a gente fecha sempre o 7h30 da noite e sossegado. Né? Caraca. Então, vai ótimo, fácil. Ótimo. E tu lá? Essa questão de responder classificados ali da internet e cliente, também não tem problema nenhum com horário, né? E quanto mais fora de hora, talvez mais adaptado fica o atendimento, né? Então, você consegue tá respondendo ali prontamente. E sobre, às vezes, o que o Gregory falou ali, que passou a ser referência para outro rapaz que via ele trabalhando tanto. E um negócio que é bem gratificante, quando uma pessoa que é um espelho para você, que você almeja chegar no nível dele, dá aquele tapa nas costas verdadeiro, ele, cara, acho que esse é o caminho, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Então, isso aí é bem legal, né? E você sente que você está no caminho. Um cara que é referência para você, tá reconhecendo o seu trabalho, apesar de você ter começado há bem menos tempo que ele, isso aí é gratificante, né? Eu acho que esse é o caminho. Cara, então, vamos seguir. E aí, é muito bacana que vocês dois, eu também pratico esporte e tal, faço academia. É interessante que trabalha pra caramba, trabalha 12, 13 horas. Pô, eu falo, mas e aí, que hora que você vive? E o empresário tem isso, cara. Como vocês não são casados ainda, né? Vocês vão casar. E aí você vai ter que ter tempo para tua família, ter tempo para tua esposa, tempo para teu filho. E se você não cuida hoje disso, tu não vai cuidar lá. Porque não dá para consertar. É como um carro, né? Esses dias eu vi o Warren Buffett falando. Você imagina que vocês vão ter um único carro na vida. E você ganha esse carro com 19 anos. Eu dou um carro para vocês com 19 anos. E você não vai poder trocar de carro, não vai conseguir vender ele ou comprar um novo. Como é que você cuidaria deste carro? Como é que você cuidaria deste bem? Você ia deixar ele no sol ou você ia colocar ele na sombra, na garagem? Se tivesse um risquinho, você já ia fazer na hora ou você ia esperar quando desce? Né? Eu falo, bem, nós temos que cuidar também da nossa mente e do nosso corpo, porque nós só temos um. E não dá para eu chegar lá com 70 anos e aí eu querer me preocupar com a minha mente e com o meu corpo. Não dá para isso acontecer. Então eu tenho que começar a cuidar de já. E isso vocês fazem muito bem, cara. Eu vejo que vocês praticam esporte, fazem academia. Tu comentou que você caminha ouvindo podcast, tu também te falou a mesa, né? Faz lá o cardio. O cardio. E como que vicia isso aí, né, cara? Eu vou na academia todos os dias e quando não tem a malhação ali é o cardio. E eu tava até falando pro Taiguara que a princípio eu fazia o cardio lá de 40 minutos, meia hora, com um podcast. Agora até no treino já você não consegue mais colocar uma música, né? Já vai no podcast, que às vezes uma sacada ali você vai adaptar pro seu negócio. O meu vai do humor. Eu gosto do podcast, gosto de botar a música. Tem dia que eu tô com saco pra botar música, tem dia que eu não tô, tem dia que é podcast, sabe? Rapaz, mas eu gosto muito do podcast, igual você falou. Pô, você tá escutando um negocinho ali,
uma sacadinha boa. É. Putz, nossa, é verdade, né? Que coisinha mais interessante. Alguns anos atrás eu estava na HSM. A HSM é a maior feira de gestão empresarial da América Latina, né? E aí teve um talk show lá com o Abílio Diniz. E o Abílio é um exemplo, né? O Abílio, ele nada várias horas por dia. 80 aí? Já tem 85 já? 80 e poucos anos, cara. Ele nada, ele pratica esporte, tá? Ele acorda, ele vai fazer malhação, ele faz a academia dele, depois ele vai trabalhar. Então ele tem uma rotina muito séria disso. E ele disse lá, assim, fazer exercício físico, não só academia, mas academia é um exemplo. Fazer exercício físico não é para você ficar musculoso. Não é para você... Também é, né? Tem gente que vai por esse lado. Mas não é por aí. Isso é uma escolha que você está fazendo de como você quer subir a escada quando você tiver 70 anos, cara. Eu vi esses dias. Né? Você vai querer subir sozinho ou você vai querer que alguém te carregue? Então, é muito interessante, cara. Porque ele faz isso e o bicho, pô, é fantástico. Aí você escutar um cara da idade dele falando isso, né? É diferente. Isso é impactante, né? É impactante. É diferente. Faz diferença, né? Porque às vezes você escuta um cara novão falar isso, tem gente que menospreza daí, Sim. né? Daí o resultado, né? Fala, Aí daí você o escuta resultado. um cara dessa idade falando isso, acabou. São dois caras referência. O Warren Buffett, há muitos anos, ele está entre os top 10 bilionários do mundo. Então, ele é o cara que permanece por mais tempo na lista dos top 10. Mas isso aí diz sobre a pessoa também. Pô, ele se preocupa também com a saúde. Então, tá acima do peso, a alimentação tá horrível. Então, assim, isso aí também não é só a parte, o cara só trabalha também. Não tem mais coisas por trás, né? Sim. Cara, e um ponto bacana, que eu lembrei do Warren Buffett porque ele é um dos caras mais famosos que fizeram a Dale Carnegie. Né? E ele diz em várias entrevistas, e ele fala porque ele gosta realmente. E tem uma entrevista que ele deu lá para a CNN, ele fala assim, eu não tenho o meu diploma de faculdade ou de especialização pendurado na parede, mas eu tenho o diploma da Dale Carnegie, porque este mudou a minha vida. Pô, que legal. Eu falo assim, Nossa. cara, eu paguei $100 no treinamento na época. $100 quando ele fez, era um monte de muita dinheiro. grana. Era muita grana. E isso realmente mudou a minha vida. Então, pensando nisso, na experiência que vocês tiveram com a Dale Carnegie, você consegue lembrar assim, cara, como é que foi a tua experiência? Como é que é a tua experiência com a Dale Carnegie? Eu fiz o treinamento quando eu recebi uma promoção na concessionária e era para organização, liderança, beleza. Atingi ali os meus objetivos e depois eu fui convidado para ser assistente graduado quando eu estava migrando para esse meu negócio. Cara, totalmente diferente. E eu lembro que na primeira vez eu tinha gente ali tratando liderança, outras organização. Aí eu lembro que tinha uma senhora querendo emagrecer. Não sei se você lembra dessa situação. Eu falei, cara, como vai trabalhar isso? Mas tem a ver com a opinião também, com a tomada de decisão. Cara, as 12 semanas intensas ali, e você vai... Aí volta aquela, se interessar verdadeiramente por outra pessoa. Tem um dos módulos lá, nem sei se eu posso falar, Pode, mas tem um dos módulos que a gente, muitas vezes na tensão ali para apresentar, em 2 minutos, algo que marcou sua vida. E falei, cara, aí você se reúne lá e fala, conta uma apresentação do Gregory, tal dia, e as pessoas lembram da sua apresentação. Cara, então, tipo assim, mesmo com toda aquela tensão, você escuta, sabe, conhece a história, se preocupa, entende e se emociona muitas vezes junto. Muito legal, cara, muito legal. É uma vivência louca. Chega a ser engraçado, tem até que medir as palavras aqui pra falar, porque o meu contato com a Dale Carnegie era assim, eu acho que em 2016 eu li o livro, certo, daquele do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, então foi super legal. Achei muito legal, até o jeito de eu mudar para fazer currículo, eu mudei. Que tem até um exemplo no livro, né? Exato. Então eu mudei até ali a abordagem para mandar currículo na época, porque eu pedi emprego. E ali depois de, aí acho que 2, 3, aí em 2020, que no livro fala em algum momento, mas eu não tinha, acho que me tocado, prestado atenção, que existe o treinamento, né? Só que eu não tinha caído a minha ficha. Aí em 2020 eu conheci uma trainer que virou amiga nossa, da minha família, lá no Paraná. E quando ela falou, não, eu sou trainer da Dale Carnegie, eu falei, quê? Existe isso? Eu falei, existe, eu dou treinamento. E eu me lembro que a gente estava na mesa, assim, igual a gente está agora aqui, tomando cerveja com a galera. Eu saí do lugar que eu estava pra sentar do lado ali e falei, não, pera lá, filho, eu quero que você me fala mais aí. Eu nem sabia que isso existia. Você já tinha lido o livro? Eu já tinha lido o livro.
De verdade, na minha visão, naquele momento, eu achava, porra, essa pessoa lá dos Estados Unidos, isso é foda, ela tá aqui do meu lado, ela deve ser um... Você tá louco. Deixou eu aproveitar. Esse pessoal sabe quem é essa pessoa aqui, na minha cabeça, ali naquela hora, eu já tinha tomado umas também, falei, essas pessoas sabem quem é essa pessoa aqui, eu vou sentar aqui. Falei, e eu fiquei ali só querendo, vai, fala, eu não vou falar nada, eu vou ficar só escutando. E aí foi onde a gente começou a conversar e foi conhecendo foi falando do treinamento. Tanto que daí ela foi a ponte com o Taiguara aqui. E ela falou assim, cara, você não acredita, você não conhece. O Taiguara é referência do mundo lá da Dale Carne Dourados, ali em Dourados. Você tá no melhor, sim, você não tá... Ela falou, acho que todos os seus títulos lá, acho que teve ganho do mundo, da América Latina também, acho que algumas coisas assim, né, Taiguara? Falei assim, e você não conhece? Falei, rapaz, não conheço. E aí, que mundo você vive? Até então, pra mim, era, pô, esses cursos de coach aí, vai assim, lascar. Era nesse modelo, né? E aí ela, não, depois de várias conversas entre a gente lá, conversando e explicando sobre o treinamento, o que era, foi quando eu intermediou, fiz a reunião com o Taiguara e daí comecei a fazer. E porque, pô, pra mim foi fundamental, que aí abriu o leque, né, assim, virou a chave totalmente, totalmente. E ali, tu começou, você fez o Dale Carne Course, né, que é o primeiro, depois tu fez o HIP, que é o de apresentações de alto impacto, que também foi fantástico. Eu acho que vocês dois fizeram de negociação, treinamento de negociação total. Eu tenho experiência com de negociação, cara. Você sabe dessa aí, né? Que, na Então, verdade, foi ele que me vendeu o treinamento. No treinamento de negociação, eu já tinha feito, né, o primeiro. E aí, cara, fizemos um feirão lá, tal, fechamento de mês. E aí, bicho, um cara que eu já era meu amigo, mas fazia muito tempo que eu não via e tal. E ele foi para comprar um carro. E ele foi no dia do feirão, fechamento de mês, eu precisando vender. E ele... Eu falo até depois eu comentei com outro amigo meu que já fez todos os treinamentos, o Erso da Sutelha, um abraço. E eu falei, cara, aconteceu uma situação aqui, o que virou com o fulano? Porque o fulano chegou aqui, cara, eu não gostei do jeito que ele falou comigo, não. Deu a entender que ele fez o curso de negociação, aquele que você falou. Aí ele falou, cara, ele fez mesmo, tá na minha turma comigo. E naquele primeiro momento, eu que não absorvi aquilo lá como uma estratégia dele. Eu falei, cara, depois que eu fui entender, eu falei, cara, ele usou a estratégia de negociação porque é o que eu precisava, era eu que precisava da venda. Uhum. Era uma venda a mais da minha meta, fechamento e tal. E ele numa calma ali, tipo assim, eu posso fechar esse negócio daqui 15, 20 dias, eu posso esperar pedir um carro desse aqui no CNPJ e pegar o desconto. E como é que tá o seu objetivo ali? Você vai perder esse negócio por causa de X reais aqui? Aí eu fui pra minha mesa, voltei, ele tava sendo atendido pelo outro vendedor. Aí eu falei, fulano, pode pedir o carro dele no CNPJ. Aí eu voltei pra minha mesa, falei, caramba, será, bicho? Às vezes é o carro que falta pra bater o objetivo aqui. Aí eu bati tranquilão. Ixi, ele numa paz. Eu falei, cara, que virou desse cara, bicho? E ele tava usando as técnicas, né? Aí eu voltei lá, eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar com você, mas você tem que me indicar pelo menos mais uns 2. E voltei, né, daquele jeito pra mesa. Depois que eu fui entender que, cara, ele tava usando o que ele tinha ali contra o que eu precisava, né? E é uma estratégia depois que eu fiz também, eu acho que eu fiz uns par, né? E falta quantos? Quer dizer... Eu acho que só o ADCC, Advanced Dale Carne, falta um só pra ti. Eu fiz quase todos, assim, eu acho, né? Uhum. É que tem uns outros também que vocês fazem, assim, que são daí bem focados, né? Sim, assim, sim. Específicos para algumas coisas, né? Mas a gente tava falando até que foi... que eu falei, virou a chave e tal, mas não foi assim... Eu falo que o que foi fundamental foi eu ter sido chamado de AG. Uhum. Porque o primeiro, quando eu fiz, para mim foi um curso legal, bacana, mas foi um curso. Uhum. Tanto que eu falo que eu estava ainda sob muita influência ainda de pessoas ao meu redor ali que estavam muito na minha cabeça com relação ao curso. Esse cursinho aí, não sei o quê. E eu estava muito cabeça muito fechada. Resistente o negócio. Resistente. Então fiz o curso. Deu resultado, bateu meta. Bati meta ali, melhorou, mas beleza. Foi um curso legal aí, foi bacana. Aí quando me convidaram ali, vem para a CAG. Aí quando eu fui para a CAG, eu já estava na ideia de abrir a clínica. Aí eu já estava na ideia, a minha cabeça já estava
já tava com a mente mais aberta, assim. Aí foi quando... E aí, nesse meio caminho, sendo AG, eu fiz o HIP. Aí eu falo assim, o HIP, até eu fazer a liderança, o HIP foi o mais impactante para mim, assim. Que eu realmente gostei muito do HIP. Que foi o... Aí sim eu comecei a... Pô, agora... Um negócio diferente. Agora eu tô entendendo qual que é a diferença desse negócio aqui. Agora eu tô entendendo que nós estamos em outro andarzinho. Em relação a... Eu falo assim... Agora eu percebo, quando eu vou numa loja, indiferente, de carro, roupa, numa loja de chocolate, comprar, quando eu encontro um cara, uma mulher preparada e um que não é. E eu percebo quanto que o mercado hoje não está preparado. Exatamente. Porque assim, a hora que eu fiz um HIP da vida, por exemplo, que aí a gente aprende a se apresentar para as pessoas, né? Que é o foco do curso, né? Assim, entre outras coisas, claro. Eu falei assim, a minha cabeça falei, rapaz, eu não sabia falar com os outros, não. Tanto que a minha conversão de venda, assim, de fechamento, de avaliação, eu lembro que eu tinha esse número, eu fazia mais ou menos uma conversão assim, de 38%, 40% de fechamento, depois do HIP já pulou para 50%, hoje já é 65%, 60%, depende até 70%, sabe? Então, assim, só no HIP ali, que só na maneira da gente mudar a comunicação já deu um up, Impacto, né? Já muda, porque a gente se aprende. Mas ele me abriu a cabeça nisso, que eu percebi que a maneira de se comunicar com as pessoas. Eu falei, cara, como que as pessoas não sabem se comunicar, não sabe. Não sabe. É um investimento ali que vale muito a pena, né? Se você tem uma equipe, se você conseguir treinar ela com esse treinamento, com de negociação, cara, o sucesso é inevitável, né? Não tem jeito. É o diferencial. É aquilo que você falou. Esses dias um outro rapaz veio me oferecer um produto lá. Eu falei, cara, esse menino ele tinha... Ou ele fez, né? Mas ele tem potencial para fazer, porque a maneira dele apresentar o produto, primeiro é conhecer o produto, se interessar verdadeiramente, que eu falo toda hora, que se interessar verdadeiramente pela outra pessoa. Então, ouvir, né? Ouvir o que a outra pessoa tem para falar. E com isso você estipular o melhor produto ali. Então, assim, o diferencial, você nota na hora que ele foi treinado. Sim, né? Percebe. A gente fechou esses dias uma avaliação do paciente. Fechamos esses dias eu achei até estranho, porque foi um bom orçamento, muito, não vou falar fácil, muito rápido. Foi indo, foi fluindo, a conversa foi indo bem, e o cara foi concordando e foi legal, doutor, é isso mesmo que eu quero, eu vim procurando isso, é isso aí, doutor, perfeito, maravilha. E eu dei o preço e é isso aí, eu quero perfeito. Você faz em 12 no cartão? Tá, faço, beleza, acabou. E foi um valor alto, né? E, sim, normalmente, para ter valor alto assim no cartão, né? E aí ele foi atender com o doutor Renato daí. E quando ele foi, aí ele falou pro Renato, que é meu sócio lá. Falou, doutor, aquele doutor lá, que fez a avaliação, o doutor Gregory, ele tem algum treinamento, né? Ele assim. Aí o Renato, mas por quê? Rapaz, o cara foi conversando comigo, e ele foi me levando. É que eu já tava acompanhando ele já, eu queria tudo aquilo que vocês me falaram, assim. Então eu vim assim, eu quero fazer. Mas eu nem pensei em momento algum em me esquivar, porque ele foi me levando. E eu falei assim, depois que eu saí, eu falei assim, esse cara me vendeu? Ele assim... Esse cara me vendeu. E o Taiguara me chamou, ele falou, vai estar na loja amanhã? Vamos tomar um café, alguma coisa do tipo? Aí eu falei, que horas? Aí ele falou, 9 ou 10? Aí eu falei, você tá usando as técnicas comigo? Ele falou, não, cara, eu não tô não. Eu falei, acho que você tá, hein? Eu falei, qualquer horário, eu só queria saber se você tava. Qualquer hora dessa hora. Na verdade, fica tão comum fazer que já vira natural. Natural. Tanto que o Renato, meu sócio, quando ele fez os cursos, ele pegou ranço comigo. Que achou que ele tava... Não, ele fala, eu tô com raiva de você, porque eu percebi que você fica fazendo comigo o tempo todo. Eu falei, cara, não é que eu faço, é que eu sou. Virou meu hábito natural. E agora tem a equipe nossa lá, os dentistas, que estão começando a fazer já, tem alguns fazendo, né? E estou incentivando os outros a fazerem. E aí vocês vão ter o HIP agora daqui uns dias, né? E tem uma lá que vai fazer já, inclusive. Eu só olhei pra cara dela e falei assim, a hora que você fizer, você vai lembrar de mim, você vai ficar com raiva de mim. Assim. Todo esse tempo ele tava usando as técnicas. Ele tava me manipulando esse tempo todo. Esse é um ponto interessante de falar, né? Pô, a gente torna diferente.
E não é que tu passou a usar, porque isso fica natural. Fica. É natural, É natural. cara. Então, o grande diferencial da Dale Carnegie é esse, porque ele é muito prático. Então, não tem mais aquelas teorias incansáveis e tal. Pô, é muito prático. Qual é que é o resultado que tu quer? Isso. O que você não sabe fazer? Tal coisa. Então, vem cá, vamos treinar. É assim que faz. Faz sentido? Faz. Então, vai praticar. Aí ele vai e pratica. E você pratica de tantas vezes que isso passa a tornar natural. Essa venda que tu falou é um baita exemplo do treinamento de vendas. Tu faz o processo de vendas e a venda ela é um processo, cara. Ela tem começo, meio e fim. E quando você faz ela bem feito, a parte do fechamento que a maioria dos vendedores fala assim, qual que é a tua dificuldade? Fala assim, dificuldade no fechamento. Dificuldade no fechamento. Não sei fechar, não sei fazer tal coisa. E não é verdade. Porque o fechamento ele é uma consequência de tudo que você fez antes. Se você fez um bom trabalho antes, fez uma boa abordagem, fez uma boa identificação da necessidade, fez uma boa explanação, colocou lá, criou uma lacuna, fez com que o cara entendesse e percebesse que ele precisa do teu produto realmente ou do teu serviço, o fechamento é natural. Aí é só negociação. Tá, me fazem tantas vezes? Faço. Exato. Mas ali, até chegar naquele ponto, a venda ela já aconteceu antes. E quando você começa a entregar o benefício, né, de cada item ali, é tão mais fácil. Né? Sim. E aí a parte da confiança já está fechado o negócio. Já está fechado. Como dizem, já fechou e não sabe. Aí você não pode perder O ali time ali para você. na negociação, cara. Porque aí tem muita gente que quer, não, é só para mim, só quer ganhar. Não dá. Não vai, cara, não vai. Então tem uma negociação. A negociação, vou falar uma negociação ganha-ganha. Ganha-ganha é o nome vulgar do negócio. Então uma negociação onde todos ganham, não importa a maneira qualitativa do negócio, assim, tá? Desculpa, a quantitativa. Quem ganhou mais. O que importa é o sabor que tu ficou na boca. Tá? É o gostinho de, puxa, cara, como foi legal fazer o negócio com o Wesley? Como é que foi legal fazer esse negócio? Eu me senti bem fazendo o negócio. Eu senti que a experiência da negociação foi legal, foi boa. Né? Agora, quando você fica com um gosto amargo na boca de que perdeu, por mais que você tenha feito uma boa negociação, você conseguiu os termos que você queria, conseguiu fechar no preço ou no prazo que você queria, mas se a experiência foi ruim, não importa o quanto você ganhou. Mas o gosto, o sabor amargo, ele permanece na boca, né? Bem, falando de negócio, se vocês pudessem dar uma sugestão, cara, qual seria uma sugestão para alguém que está começando uma empresa, independente se for de venda de carro, ou se for de uma clínica odontológica, tá? O cara tá querendo empreender. Que tipo de sugestão você daria? Que tipo de sugestão daria para quem está começando? Exato. Uma empresa? Cara, alimente o fluxo de caixa. Venda o máximo que você puder, foca nisso, bota dinheiro na conta, depois você organiza o resto. Acho que eu fiz isso e funcionou. Eu fui por esse caminho. Eu primeiro botei dinheiro na conta e fui organizando no meio do caminho. Exato. Tem gente que prefere deixar tudo muito organizado para daí depois se preocupar, né, com o restante. Se você tem onde se escorar para isso, beleza. No meu caso não era. Então, eu foca nisso. Eu foquei bastante nisso quando eu comecei. Então, eu só pensava assim, todos os meus problemas se resolvem de um jeito aqui dentro. Vendendo. Só isso. Se vender, vai pagar essa conta, vai. Se vender, eu vou conseguir. Se vender, vai. Se botar dinheiro aqui, vai. Show. Então, meu pensamento era só isso. Eu resolvia todos os meus problemas, graças a Deus, eu resolvia com dinheiro. E eu só precisava vender para ter dinheiro lá dentro. Então, E esse é o ponto onde você tem que gastar realmente maior tempo. eu focava nisso. 100% do tempo, o tempo todo, em captar cliente e vender. Captar cliente e vender. Então, todas as empresas, elas precisam de dinheiro. Tá? Então, o gestor, o empresário, o dono da empresa, se ele não estiver gastando 90% do tempo dele em vender ou criar valor para o cliente, ele tá pensando no negócio errado, cara. Porque é a coisa mais importante que ele tem que fazer. É gerar grana, é proporcionar uma experiência melhor, é gerar valor para o cliente. Isso é a coisa mais importante que ele tem que fazer. E é por isso que tu acertou.
Então, primeiro você joga dinheiro para dentro e o restante nós vamos trabalhar. Se eu não souber fazer, eu tenho dinheiro para conseguir contratar, pagar alguém que possa me ajudar a resolver esse tipo de problema. Exato. Show de bola. E tu? É isso. E conhecer do mercado que você quer trabalhar, né? Uma vez, vou montar uma pizzaria, mas espera aí, você sabe, é pizzaiolo? Você já pelo menos trabalhou entregando ou atendendo na mesa? Então você vai depende de outras pessoas. Certo. Além dessa parte vender, uma vez eu li que todo milionário sabe vender. Sabe vender um projeto, um serviço, um produto. Então, além da venda, você tem que conhecer a sua atividade, né? E arregaçar a manga, ir para cima, que o mercado está aí para os diferenciados. Né? Exato. É bacana tu dizer isso. Tem que saber vender, tem que saber fazer isso. E esse é um negócio em comum. Porque hoje, por exemplo, se você perder lá uma peça-chave da tua empresa, se a pessoa sair, você sabe fazer o negócio. Você sabe voltar ali e fazer o negócio. E se tua equipe não estiver produzindo tanto quanto você precisa, cara, eles sentem que se eles não produzirem, você desce e produz. Sim. Porque eles sentem essa confiança e talvez eles já viram, né? No teu caso mais especificamente já viram, e no teu também. Então eles veem vocês produzindo. Esses dias aconteceu um negócio bacana na minha empresa também, e a equipe lá estava com a performance meio baixa. Cara, ok, esta semana então eu desço pro play. Então, eu não estava mais na rua, né? Não estava mais vendendo. Falei, essa semana eu desço pro play. Eu desci e na semana eu gerei várias vendas, vários fechamentos de negócio. Eu pessoal, pô, assustou. Cara, eles sabem lá, minha prateleira lá em casa é cheia de troféu de destaque em vendas. Desde que eu comecei a Dale Carne, que já faz bastante tempo isso, eu sempre me destaquei em vendas. E eu não sou um cara do tipo que tem perfil de vendedor. Assim, até agora você tem perfil de vendedor? Não, cara, não tem perfil de vendedor. Mas isso foi uma escolha. Eu escolhi vender. Eu escolhi fazer o negócio bem feito. E, com certeza, esse é um grande diferencial de vocês. Se vocês pegarem qualquer coisa para fazer, vocês vão fazer isso bem feito. Você está vendendo porque o carro é bom, porque o carro tem qualidade? Lógico, tem tudo isso aí também. Mas tem o marketing por trás, tem o fechamento, tem o atendimento, então tem a credibilidade, a maneira que a gente aborda, a maneira que fecha um negócio. Então tem, além do produto de qualidade, tem toda essa outra parte também que é o diferencial, né? Isso do descer pro play aconteceu muito em dezembro aqui comigo. Tá. Aconteceu muito, porque eu trabalhei até dia 15, que certo. Eu parei no 15, mas a clínica foi até 23, né? Mas eu parei 15, que eu tinha viagem com a família marcada. E aí, dezembro foi aquele negócio assim, até dia 15 ninguém dorme, filho. Nós vamos trabalhar até... Tem que entregar dente pro Natal e nós vamos trabalhar menos, então nós vamos ter que... Vamos trabalhar, tem que botar... Vamos botar dinheiro no caixa, aquele negócio, né? E, doutor, não tem agenda? Tem? Por quê? Como assim tem? Que doutor vai atender? Eu? Bota na minha e vai. E foi nesse modelo. Teve um caso que a gente fechou uma cirurgia lá, assim, bem de última hora. E a paciente, doutor, mas eu queria pro Natal. E não tinha mais agenda pro Natal. E os protéticos já falou que não tinha mais tempo. E os doutor, ninguém tinha mais tempo. E a paciente chegou, doutor, eu queria fazer. Eu consigo, já, vamos fazer. Se puder fazer, eu quero. Eu falei, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Falei assim, gente, o que nós faz aqui depois do expediente aí? Da meia-noite às 6. Não, foi mais ou menos assim. Eu cheguei nos protéticos lá, viu? Vocês querem cervejinha? Como é que é? Foi desse jeito. Vamos, vai fazer. Botamos sábado à tarde lá e lenha. E foi, e a turma falou assim, mas você vai... Não, vamos fazer, né? Show. E nós fez acontecer. E fez acontecer. E ninguém ficou sem dente. É aquela coisa, quer rir tem que fazer rir, né? Ninguém ficou sem dente, né? Botou a turma pra trabalhar, deu todo mundo lá presente pra todo mundo e foi. Caraca. Vê, se vocês tivessem acontecesse alguma coisa aí, acabou, a empresa fechou, ou fiz uma cagada e quebrei. Cara, o que você faria se isso acontecesse, se você tivesse que recomeçar, se você tivesse que começar do zero? Começar do zero? Começar de novo, do zero? Bom, já com a experiência que tem agora. Já com o conhecimento que tem agora. Exato. Olha, até agora. Ia ser mais rápido a pegada, o crescimento. Se desse errado por algum motivo, não sei, poderia ser aleatório, né? Sim. E tivesse que recomeçar, eu iria pelo mesmo caminho.
Pelo mesmo caminho. Show de bola. A menos que fosse esse caminho que deu errado, né? Isso Assim, não é o caso. né? Mas eu iria pelo mesmo caminho, que com a experiência que a gente já tem. Com a expertise do negócio todo, eu não tenho dúvida que a gente iria ter um resultado mais rápido ainda. Né? Fantástico. Porque a hora que a gente pegou o negócio ali, o fio da meada ali, né? Que fala, pô, o negócio disparou. Então, se eu tivesse que... hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, eu sempre imaginava como é que deve ser abrir uma clínica, né? Eu vi esses caras abrindo e falava, meu Deus do céu. Hoje eu vejo isso e falo, meu Deus, como é que eu não abri antes? Depois que passa, né? Como é que eu nunca O pensei? frio na barriga e tudo mais. Pô, como é que eu... Às vezes eu converso com alguns colegas dentistas, assim, sobre modelo de negócio, né? E assim, vamos pegar assim um exemplo. Antigamente, eu estou dizendo antigamente, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha lá a farmácia Três Irmãos, o Mercadinho do Pereira, né? E o que foi acontecendo com isso? As redes de farmácia engoliu tudo, as redes de mercado engoliu tudo. E o que está acontecendo com o mercado da saúde também? As redes de clínica odontológica estão engolindo os pequenos. As redes de posto de gasolina, né? As grandes nomes, assim, as grandes redes elas estão engolindo os pequenos. Isso está acontecendo em todo o mercado. Na área da saúde está entrando também. A área médica ela é um pouco mais lenta, mas ela já está entrando também. Isso vai acontecer. E o que eu quero dizer com isso? Eu falo isso pro pessoal. Gente, é natural no mercado, nos próximos anos, que esses consultórios pequenos, eles vão começar a reduzir. As grandes clínicas, cada vez mais, elas vão engolir os pequenos. Não tem como, nessa questão de competitividade. Sim, sim. Então, o que você faria? Eu não tenho dúvida que eu ia para um modelo de negócio desse tipo. Sim. Eu já vejo, eu já olho o mercado bem, já num ramo mais focado nessa parte empresarial. Eu já não olho mais tanto na questão, vou montar ali um consultório, uma portinha ali. Eu, depois que um dia me disseram assim, se você vende o teu negócio hoje, olha pro teu negócio, você vende? Se você falar que você vende, você tem um negócio. Aí eu, como assim vende? Não, olha pro teu negócio, você consegue vender? Ele tem valor? Aí na época eu tinha um espaço que eu alugava e tinha uma cadeira odontológica lá que eu tinha, cadeira, balcão, as coisas lá. Aí eu olhei e falei, bom, eu faturo tanto por mês aqui, eu tenho já uns recebíveis, né? Falei, só que eu tô numa sala alugada, né? Eu não tenho uma marca, não tenho um negócio aqui. Se eu falar que eu vou vender móveis usados, cadeira velha. Não vai vender o negócio. Resultado. Eu não vou vender o negócio, eu vou vender uns troços que tem aqui. Que foi o que aconteceu. Quando eu falei que eu ia vender, foi o que eu vendi. Eu vendi resto de coisa e derreti. Quando eu abri a cabeça nisso, eu falei, cara, eu posso trabalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos desse jeito. Eu posso ganhar bem a vida inteira desse jeito. Se em algum momento eu decidir sair desse ramo e começar qualquer outra coisa, ou por algum momento as coisas derem errado, a ponto de eu ter que sair desse ramo, eu não tenho nada aqui para eu vender. Eu vou ter só resto de coisa. Só sucata. Se eu não tiver tirado nada do meu ganho para investir em outra coisa, ou ter guardado dinheiro, eu basicamente não gerei valor na vida inteira de nada. Só comeu. Eu só comi, basicamente. Então, quando eu prestei atenção nisso aí, eu comecei a mudar minha cabeça com relação ao negócio. E eu falei assim, eu quero abrir um negócio que eu gere valor naquele negócio. Para o dia que eu falar assim, cara, cansei dessa vida de clínica. E eu acho que eu quero parar. E aí eu falar, eu tenho uma clínica hoje que fatura tantos milhões por ano, e eu tenho tantos por cento dessa aqui, tenho mais tantos dessa aqui, e eu vou começar a me desfazer. Pô, eu tenho um valuation. Exato. Eu tenho um negócio. Eu consigo sair do negócio, consigo vender um negócio que tenha valor. Você entende? Além do lucro que eu já tive todo o tempo, Sim. além do meu pagamento que eu já pego, então eu falo assim, eu migro para esse negócio. Eu não penso mais em modelo de negócio já de consultório, em sentar em cadeirinha ali. Não é a minha praia. Não critico quem faz Sim, isso. claro. Isso vai existir, vai continuar existindo. Só vai reduzir. Sim. Esse ponto que tu disse, que as redes tomaram conta e as grandes empresas, isso, cara, é muito sabido, porque as empresas, tanto quanto as pessoas, ou elas estão crescendo ou elas estão morrendo. Então, se você pegar hoje, por exemplo, a tua clínica fatura X milhão lá por ano. Se no ano que vem ela faturar o mesmo tanto,
ela está morrendo. Já está perdendo. Ela não está estável. Sim. Ela não mantém uma estabilidade. Então, tu está perdendo. E aí, você está morrendo. E as pessoas é a mesma coisa, cara. Ou você está trabalhando para construir a pessoa que você quer ser, ou você está fazendo totalmente o inverso. Você está trabalhando, mesmo sem saber, para construir exatamente a pessoa que você não quer ser. É só você parar de progredir. É só você parar de estudar, é só você parar de se atualizar. Né? Então, a única coisa que aumenta na inércia é o caos. Você quer ver uma coisa? Se vocês pararem de arrumar a tua casa hoje, quanto tempo ela leva para virar o caos? Rapidinho. É rápido, cara. Se você parar de fazer a manutenção nos carros, quanto tempo leva para que aquele carro ele se deteriore por completo? Né? A pessoa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você parar de cuidar do teu crescimento pessoal e intelectual, em pouquíssimo tempo, tu está ultrapassado. Você está obsoleto. Fica mais difícil de você se conectar, de vir mais clientes, de você pensar em estratégias. Tá parado no tempo. Exato, cara, exato. Bem, eu acho que o papo aqui foi muito bacana. Dá pra gente repetir mais vezes. O que tu acha aí, Paulo? Legal, né? Tem muita coisa que dá pra gente falar. O Paulo tinha colocado uns tópicos aqui, tinha colocado algumas coisas pra gente fazer, não sei se dá pra ver aí. Nós trabalhamos alguns deles só, porque a conversa vai longe, cara. A conversa é muito bacana. Conversar com dois caras que eu admiro muito. Eu posso chamar vocês de amigo. Isso é a coisa mais importante da minha profissão. Eu falo para todo mundo, a minha profissão é a melhor profissão do mundo, porque eu consigo fazer amigos, eu faço amigos. E qualquer lugar que eu passo, eu tive em Três Lagoas agora, segunda-feira, é interessante que tu tem que escolher com quem você vai almoçar, cara. E você fica assim, puxa, cara, mas esse cara e não dá para juntar todo mundo porque não bate o horário, vamos fazer tal coisa. E o cara, não, vem aqui, vamos fazer um churrasco em casa, dorme em casa, pô, vem aqui. E isso é fantástico. E poder chamar vocês duas pessoas que eu admiro pra caramba de amigo, é uma dádiva que não tem preço. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite de vir no primeiro podcast da Dale Carne Douradas, de fazer parte da história da Dale Carne Douradas. Então, vocês realmente fazem parte da nossa história. Vocês fazem parte da nossa história. E se vocês vão bem, nós vamos bem. Então, acho que vocês já perceberam isso, mas todas as vezes que eu converso, que eu visito vocês, eu lido com a empresa de vocês como ela sendo minha, como vocês sendo meus sócios. Yes. E vocês são, cara, porque eu cuido daquele negócio com amor, eu cuido de vocês com amor, cara. Então, muito obrigado por retribuir isso, por estar aqui, por conversar e com certeza ajudar várias pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, a dar um passo a mais, a empreender ou a crescer, ser uma pessoa melhor. Eu que agradeço, cara. Eu fiquei muito feliz também com o convite e realmente me senti honrado, o primeiro, né, você tá chamando a gente, e você é sempre bem-vindo na W Motors. Fico muito feliz também quando você passa lá, toma um café, eu mando uma foto que tá lá quando eu não estou. E eu falo que eu vendo os treinamentos sem receber nada, né? Porque a gente quer que as pessoas sintam isso e vivenciem essa experiência, porque realmente para mim, as vezes que eu fiz treinando ou sendo AG, foi diferencial na minha vida. E hoje as estratégias que eu uso hoje têm a ver com os princípios que a gente aprendeu lá, né? Eu concordo. Eu agradeço também, obrigado pelas palavras e pelo convite. E eu falo a mesma coisa. Eu já cansei de indicar, porque eu falo assim, os caras falam, mas é bom, rapaz, olha aí minha vida aí, como é que tá melhorando? Assim, não sei. Quem está disposto a viver os princípios, não tem como dar errado. Vale a pena, sem dúvida. E agradecer também aquele grande cara que tá ali, Paulo Budni, da Backstage. É um cara fantástico, o cara que despertou isso aqui, falou, cara, me trouxe, vem conhecer o estúdio, um cara apaixonado pelo que faz. Eu falei para ele, cara, um dia eu quero você trabalhando na minha equipe. Então, o Murilo não vai gostar muito disso, mas eu vou tirar esse cara da Unigran. Ele está terminando agora o treinamento também, o Paulo está no módulo 10, fez o módulo 10 ontem. Então, é um cara fantástico. Então, Paulo, muito obrigado por despertar e por tornar este sonho possível. Valeu. Tá no módulo Valeu, 10? Paulo. Tá no módulo 10. Então, não perca o próximo. Não falte na semana que vem. É sempre o melhor módulo. O próximo módulo é sempre o melhor módulo. É igual treinamento. O último sempre foi o melhor. Exatamente. Valeu, moçada. Falou, valeu.